Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo mais uma vez, para todos e todas de paz e bem. Hoje vamos falar sobre a dádiva da graça. E sabe por que é uma dádiva, a graça? Porque é aquilo que nos é mais valioso. Sabe por quê? Porque não tem preço. Vamos falar sobre dádiva e graça na nossa caminhada espiritual. Mas antes da gente começar, aqueles recadinhos, né? De sempre. É rápido. Se você acabou de chegar aqui no canal Paz e Bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal Paz e Bem. Curta, compartilhe, comente, né? Deixa aí o seu recadinho. Eu leio todos, tá? E também, se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Tem um link aqui embaixo, não é? Dessa forma vocês nos ajudam na manutenção do canal, tá bom assim? Mas só se você puder e quiser, tá bem? Não faz muito tempo eu comecei a escrever um livro autobiográfico. Coisas da minha vida, da minha trajetória, um momento muito especial. E ao escrever, né, ao colocar no papel, eu vi como Deus, a divindade, a espiritualidade, né, nos ampara, nos ajuda, nos acompanha. Né? Se você parar um momento, você pensar nos momentos de maior fragilidade em sua vida, você vai ver ah, esse amparo, essa ajuda. Esse amparo e essa ajuda que não é um amparo e uma ajuda que infantiliza você. Antes, o contrário. Reconhece a tua dignidade, não é? Aquilo que você é e te lembra daquilo que a gente falou no domingo passado como propósito e missão. E isso, dentro da teologia, a gente percebe como a providência de Deus em nossas vidas, o agir dele em nossa vida, como Pai amoroso, Pai de amor materno. Ele nos pega, nos conduz, nos mostra, nos revela. E aí, quando falta aquele chão debaixo dos nossos pés, ele abre o céu e a gente compreende o sentido de tudo. Ou pelo menos aquilo em que devemos fazer e daquilo que nos aconteceu como aprendizado. Essa é a ação do Espírito Santo, da Ruá divina, desse aspecto feminino da divindade. E é sobre isso que a gente, no mundo marcado pela violência, pelo ódio, pela dor, marcado pela morte, diante da nossa impotência, diante das atrocidades impetradas, do genocídio em curso em Gaza, tantas mortes nas periferias das nossas cidades, gente pobre, jovem, negra. Diante desse desamparo,
a gente precisa reconhecer a graça de Deus em nossas vidas. Como? Através daquilo que nos é mais prosaico, cotidiano, ordinário, né? No sentido de aquilo que às vezes a gente procura o mundo espiritual, a espiritualidade, Deus, em algo completamente extraordinário. Não que não aconteça, mas que isso é pontual demais. A divindade, a sua graça e a dádiva que ela é e se expressa como providência, se revela aquilo que é mais rotineiro e que por isso está diante dos nossos olhos. E se não os vemos, percebemos, é porque nossos olhos estão cheios de rotinas. Nossos olhos estão cheios de rotina. E aí, quando de repente essa rotina do sempre igual, sempre, se rompe, aquilo que estava todo o tempo diante de nós se apresenta como algo que nos projeta para frente. E por ser graça, é algo que é mais precioso. Porque é exatamente aquilo que subverte toda a lógica do capital. O capitalismo nos cobra. O capitalismo cobra tudo. Para tudo estabelece tempo, valor. E aí a gente transforma tudo em mercancia, em mercadoria. Olha aí os coaches, né? E os seus filões, sempre prontos a ofertar a graça barata. Lembra aqui de Bonhoeffer, né? Grande teólogo protestante, luterano, uma pessoa que se empenhou e por isso pagou com a vida na luta contra o nazismo. Bonhoeffer, né, esse grande pastor luterano, dizia: a graça é gratuita, mas não é barata. E qual o preço que ela nos cobra? Na verdade, que nós reconheçamos ela como dádiva, como algo oferta, como algo que está em nós, dentro de nós e no meio de nós, em Cristo. E é nesse sentido crístico, ou do Cristo, presente mesmo no Evangelho, na boa nova, na boa notícia de um mundo cansado de notícia velha, cansado de notícia que sempre nos derrota. Eles nos sara. Salvar é isso, é sarar, né? Nos sara das nossas feridas. Para quê? Para que nos empenhemos cada vez mais nesse mundo marcado pela violência, pela intolerância, pelo ódio, pela morte, a gente possa afirmar exatamente o contrário. Um reino sem reis, sem servos nem senhores,
um reino em que haja paz nascida da justiça, um tempo em que a inocência reconciliada com si se manifeste como maturidade, em que a beleza e a bondade sejam uma só coisa. E é assim que a graça, ela subverte aquilo que o sistema mais odeia. O mercado, a mercadoria, a mercancia. E assim, ela nos funda como gente, como pessoa, como não, né? Pessoas alheias, alienadas do mundo, pessoas imersas nele, mas que não compactua com essas coisas que nos são ofertas com a plaquinha lá do valor. A coisa mais valiosa é aquilo que não tem preço. A dignidade nascida da graça de sermos filhos e filhas desse Deus Pai de amor materno expresso em Cristo Jesus, colocado, né, na dimensão do Evangelho, dessa boa nova e boa notícia. Por isso, sejamos profetas e profetisas, né, da graça, em um mundo tão desgraçado, sem graça. Sem graça. Mas para que nós possamos sorrir, verdadeiramente sorrir, a gente precisa se comprometer com um projeto, algo que nos projeta para o verdadeiramente novo. Não essa velhacaria do capital, mas outra coisa. E o que é? O amor, que nos une, que nos fundamenta como gente. Não é? Observe na sua vida a ação de Deus amorosamente atuando, realizando, conduzindo. Volto a dizer, no momento de desamparo, de dor, de falta de chão, o céu se abre. E a gente precisa reconhecer e tomar ciência disso, para que a gente possa se comprometer, né, cada vez mais com a graça de Deus. Porque a primeira graça e dádiva foi a vida. E quantos desgraçados estão tirando vidas de mulheres e crianças em Gaza? Desgraçados são. Malditos, porque dizem mal e fazem o mal e não aquilo que é dadivoso e agradável a Deus, que é promover a vida. Bem, como sempre, né, aqui é uma volitação, um pensamento,
algo que me ocorreu durante a semana, numa conversa com uma amiga, uma conversa com um amigo, os meus afazeres entre uma pastoral e outra. Esses temas me ocorrem e eu gosto sempre de comentar com vocês. Não quero fechar a questão, não quero chegar a nenhuma conclusão ou definir, dar fim às coisas. No máximo, espero inspirar vocês. Espero que nosso papo seja sempre inspirador, tá bom? Deixo aqui o recadinho, né? Às 20 horas aqui no canal Paz e Bem, de domingo a domingo, oração fim do dia. Todos e todas convidadíssimos, tá? Mais que convidados. Vamos rezar com a gente, tá bem? E deixo a bênção, que não é minha. Reverendo Eduardo não abençoa ninguém. A bênção é sempre da graça de Deus. Né? Parte dela é sempre uma graça. Que todos recebam essa graça, hoje e sempre. Que Deus, Pai de amor materno, nos abençoe com inconformismo diante de respostas fáceis, meias verdades e relações superficiais. Com a indignação diante da injustiça, da opressão, da violência, do genocídio em Gaza. Para que possamos trabalhar a favor da justiça, da igualdade e da paz. E testemunhar a fé de nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, da rejeição, do preconceito, né? Da fome e da guerra. Para que possamos estender nossas mãos e transformar a dor delas em alegria. E que a bênção de Deus onipotente, bondoso e gracioso seja em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e seja conosco, agora e para sempre. Amém. Paz e bem, gente querida. Um grande abraço, uma semana extraordinária no ordinário dos nossos afazeres. Que a graça de Deus se manifeste plenamente em tua vida. E domingo, se Deus quiser, com a graça de Deus, nos encontremos novamente. Um grande abraço.